Fala galera, gravando esse vídeo aqui para comentar o mercado. Meu nome é Felipe e tô gravando esse vídeo aqui para a gente falar um pouquinho aí, tentar alinhar as expectativas de ondas de Elliott, né, de análise de mercado, análise gráfica, com as expectativas do resultado da eleição. Né? Hoje é um dia muito importante, hoje é o dia 31 de outubro, o dia seguinte ao segundo turno das eleições para presidente do Brasil, governador também, né? Mas a principal eleição era de presidente. E aí eu já deixo o recadinho aqui para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os seus amigos aí, com seus grupos de investimento. Também quero deixar o recado de que nada do que eu falar aqui deve ser entendido como uma recomendação de investimento, tá? É só a minha opinião sobre o mercado. E o que eu quero comentar aqui, né? Quero tentar alinhar as nossas análises aqui, os nossos expectativas grafistas, né, vamos dizer assim, com, especialmente eliotistas, né, com as expectativas em relação a um governo Lula, né? Em primeiro lugar, deixar claro que esse vídeo aqui não é sobre política, eu não quero comentar política nele, porque, enfim, tomaria o tempo do vídeo, meu objetivo aqui é ser bastante direto no assunto. E o que a gente teve hoje, né? Em primeiro lugar, a ideia de que uma vitória de Lula seria necessariamente um dia de baixa, né, para a Bolsa, ou para a Bolsa como um todo, caiu por terra, né? Tinha muita gente com essa tese. Eu nunca acreditei que a gente ia ter uma queda forte, assim, mas eu acreditei que a gente teria queda forte nas estatais, né? Foi isso que aconteceu, né? Então, tiveram várias empresas que, teoricamente, o mercado enxerga que essas empresas se beneficiam no governo Lula por conta das propostas que ele tem, das ideias. Por exemplo, o setor educacional, o setor de construção civil, são setores que aparentemente eles vão se beneficiar de um governo Lula pelas propostas que o Lula apresentou até agora, né? Que o governo, que essa chapa, né, apresentou. E acima de tudo, o mercado mostrou muita força, tá? Não somente no primeiro turno, no dia depois segundo turno, né, no dia 3 de outubro, como agora também, novamente, o mercado fecha em alta, né? Ainda sem a definição de quem será o ministro da Economia, né? Esse certamente é o ponto-chave e que pode mudar tudo, tá? Quem acompanha o nosso canal aqui já sabe que a minha visão, eu sou um eliotista, tá? Eu conto ondas de Elliott, e a minha visão é que os fatos eles podem influenciar sim, ao contrário do que o Robert Proctor e o pessoal do Elliott Wave Institute defende, né, que não existem gatilhos, que os fatos não afetam e não governam o mercado, acima de tudo, né? Eu penso o contrário. Eu penso que esses fatos, sim, eles podem. Eu acredito em gatilhos para as ondas, eu acredito em ondas obliteradas. Não é tudo isso. Eu pretendo colocar isso num curso, explicar melhor, né, esse contexto, mas nem cabe aqui falar tudo. Mas eu entendo que esses fatos eles têm o potencial, sim, de afetar o humor, de afetar o mercado de maneira geral, tá? Então eu não sou um negacionista de que fatos afetam o mercado, né? Notícias afetam o mercado, elas afetam sim. Agora, eu entendo que ondas de Elliott são um mapa que nos guiam em torno do sentimento do mercado. Né? E o sentimento do mercado, ele, obviamente, ele tem várias componentes que afetam esse sentimento. Né? E uma delas são esses tipos de notícia. Né? Eu acho que um anúncio de um ministro da economia aí para o mercado, sei lá, tipo um Meirelles ou alguém assim, certamente empurraria o nosso mercado para cima. Isso é inegável, tá? E um anúncio de um ministro não alinhado com política mais liberal, enfim, ou mesmo um cara que não seja exatamente um economista, um cara muito de economia, que se anunciar, tipo um Fernando Haddad, por exemplo, que é o segundo cara aí, ou tá disputando com o Meirelles aí quem vai ser o ministro. Acho que certamente o mercado vai reagir muito negativamente, tá? Então isso vai ser certamente um driver inegável, tá? E que eventualmente a gente vai ter que ajustar aqui as nossas análises a esse fato. Tá? Então, dito isso,
O mercado hoje mostrou muita força, tá? Apesar de que, na minha análise aqui de ondas de Elliott, a gente ainda vai ver, tá? Uma correção para baixo aqui. Tá? Muito possivelmente, e até mesmo que, eu acho que mesmo que a gente tenha um Meirelles, por exemplo, da vida, certamente o mercado vai reagir positivamente, mas eu acho que tem muito mais coisas em jogo do que só o ministro, tá? E, enfim, a agenda do governo, tá? Não é só porque o governo é liberal que o mercado sobe, né? A gente tinha um ministro liberal e o mercado subia e caía. Tinha dia que subia e tinha dia que caía, tá? Então, certamente no primeiro momento, no anúncio aí de um ministro, sei lá, Henrique Meirelles, por exemplo, vai fazer o mercado subir, não tenha dúvida disso. Mas a minha questão é que como que o mercado vai se desenvolver no longo prazo, tá? No momento que isso deixar de ser uma novidade, uma notícia e passar a ser um fato, né? Quando a coisa passa de boato para fato, como o mercado vai reagir, né? Eu acho que a coisa aqui está muito complicada, tá? Eu não acredito em grandes correções, tá? Por enquanto, no curto prazo aqui. Mas eu acho que um anúncio de uma Haddad, por exemplo, certamente vai fazer o mercado corrigir aqui. Mas pela análise de onda de Elliott aqui, essa correção ela não vai ser tão profunda. Tá? Ela pode ser mais profunda aqui, pode ser uma correção até os 107 mil pontos aqui, talvez, até os, enfim, tem espaço para corrigir, mas eu acho que o cenário base que a gente vai trabalhar para os próximos meses é um cenário de range, tá? Tanto por ondas de Elliott quanto por interpretação do que. Porque, por mais que a gente tenha boas notícias ou más notícias, essas notícias, acho que o mercado vai ver esse governo com muita ambiguidade. Né? E isso vai se refletir aqui, provavelmente, no mercado. Tá? A gente vai ter momentos em que o mercado vai reagir muito bem, vai ter momentos que o mercado vai reagir muito mal. Tá? Isso pode levar, eu vou até apagar essa linha aqui de tendência, tá? Eu não estou usando ela para interpretar. Eu acho que a gente vai permanecer num range aqui um pouco mais de tempo, tá? Eu acho que a gente pode ter essa onda aqui B bastante complicada, tá? Por que eu digo isso, né? Eu tenho até uma projeção aqui de Fibonacci no tempo, tá? Ela pode, obviamente, essa onda ela pode ficar mais tempo do que isso, né? Mas a gente tem toda essa região aqui, que é uma região, vamos dizer assim, ideal aí para o desenvolvimento, para o término de uma onda B, né? Não essa linha amarela, que é a partir dessa linha verde aqui, essa Fibonacci verde. Então a gente tem toda essa região de tempo aqui para ter um desenrolar de uma onda B aqui, essa onda B maior aqui, de maior prazo, tá? Aí que pode acontecer, obviamente essa onda B ela pode ser mais curta, tá? Ela pode, qualquer momento aqui, tá? Desse range, ela pode terminar, talvez a gente fique até o fim do ano aí numa indefinição, porque realmente é um momento de transição e aí o mercado vai ficar na expectativa de muitas coisas. Eu não acho que as coisas vão se definir, sei lá, essa semana, por exemplo. Então, eu acho que o cenário que a gente tem que trabalhar, esse é o cenário base, é um cenário de lateralização, um cenário de briga, de indefinição. Tá? Esse é o que eu vejo pro Ibov. Né? A mesma coisa a gente vê aqui pro Small Caps também, tá? Mesma coisa. Lateralização. Hoje foi um dia muito otimista aqui, até pro Small Caps, né? Por conta dessas empresas, sei lá, de essas empresas menores que subiram muito, como por exemplo Cogna. Não sei se Cogna tá nos Small Caps, mas provavelmente via varejo tá, não sei também, talvez. Enfim, tem que ver a composição dos small caps, mas certamente o Azul Gol tá no small caps, a Pivida. Enfim, a gente teve um desempenho dessas empresas menores muito positivo, né? E as empresas que realmente corrigiram forte foram as estatais, né? Telebrás, algumas empresas, por exemplo, que tinham um case muito associado com o Bolsonaro, tipo o Taurus, né? Corrigiu bem também hoje. O Banco do Brasil, né? Mas principalmente as big caps que corrigiram. Né? Por isso que a gente teve essa diferença aqui, né?
o índice Small Caps ele subiu bem mais, né? Porque não tem Petrobras, não tem Vale também que está sofrendo. Eu não sei nem como é que fechou o Vale, para ser sincero, mas eu sei que o minério de ferro caiu muito, corrigiu muito, então tem essa questão da Vale também, né? Que é uma coisa meio que a parte da eleição. Então é isso, assim, eu vejo que tem muito espaço para lateralização aqui, para as coisas continuarem complicadas. Não acho que a gente vai ter um rally, tá? O pessoal está muito otimista aí. Posso estar errado, obviamente. E aí a gente, eu acho que se romper essa zona aqui, nos 2.000 pontos aqui no Small Caps, e se romper aqui nos 116, 100, não, aqui já é bem mais alto, né? Aqui a gente pode colocar um limite aqui. Se romper o 118 aqui, eu já fico meio suspeito de que talvez essa análise esteja errada, tá? Mas a princípio, o meu viés aqui para o mercado brasileiro, né, para o mercado de ações, é um viés de lateralização, tá? Só para comentar aqui o Ibov sintético, o que a gente tem aqui é uma lateralização, né? O Ibov sintético também não demonstrou muita força. O que a gente teve hoje, que eu acho que é digno de nota, né? Então o Ibov sintético aqui ele está bem lateralizado. E uma coisa que é digno de nota aqui é o desempenho das commodities hoje, tá? O mercado de commodities subiu muito forte, né? Eu vou colocar aqui o Thomson Reuters, apesar de que petróleo não. Petróleo e minério de ferro, né? Com dois ativos que caíram hoje. Mas, em geral, principalmente commodities agrícolas aqui tiveram um ótimo desempenho, tá? Aqui o mercado já até está mostrando a cotação aqui do, da terça, né? De amanhã. A cotação do dia 31 foi uma alta de 2%, tá? Que é uma alta bastante expressiva. Não é tão comum acontecer umas altas assim de 2%, até acontece, mas não é todo dia, tá? Uma alta bastante expressiva aí no índice de commodities agrícolas. Na minha opinião aqui, como vocês já estão vendo a minha contagem, foi só um pullback, tá? Eu acho que a gente vai ver a continuação aqui de queda para esse índice, tá? Para as commodities, de maneira geral, agrícolas. Então, pode ser que isso tenha puxado o nosso mercado hoje também, tá? Não somente a eleição. E aí, eu queria comentar já, falar um pouquinho aqui sobre o dólar, né? E até postei no grupo do Telegram, comentando que de manhã, né? Falei, ó, o dólar abriu em alta, mas tá com uma cara de que vai reverter. Falei isso por causa dos indicadores aqui de preço sintético do dólar que estavam bastante fragilizados aqui, não estavam demonstrando muita força. E o próprio dólar também abriu com um gap bem menor do que eu esperava, né? Como eu falei, isso tem muito a ver com a questão das commodities, obviamente. As commodities em alta puxaram o dólar para baixo. E também a questão da eleição, né? Agora, como que o mercado interpretou a eleição para dar uma baixa de 3% no dólar, né? O dólar fechou um candle fortíssimo aqui de queda, quebrando as expectativas aí, com certeza, de muita gente. O dólar abriu em alta, né? Então a expectativa inicialmente parecia que ia ser de alta e tudo mais, mas acabou que reverteu durante o dia. Porque eu acho que os fundamentos reais, né? Não só as expectativas em relação às eleições, os fundamentos reais da moeda estavam bastante favoráveis para o dólar, né? Agora eu acho que isso é uma situação bastante momentânea, tá? Para o dólar, para além da eleição, tá? Eu acho que não é por causa da eleição do Lula que eu tô falando isso, tá? É porque eu acho que o dólar a nível global ele vai manter força, né? Aqui eu coloco até o DXY aqui pra gente ver. Eu vou voltar aqui porque fica melhor de ver aqui. Cadê? DXY. Tá aqui. Quando a gente olha o DXY, ele a minha contagem aqui, a gente está na onda 4, terminou uma onda 4 aqui, provavelmente, que a gente está indo para uma onda 5, tá? Ondas 5 são muito traiçoeiras, elas podem ser muito curtas ou podem ser mais profundas, né? Mas enquanto não perder esse nível aqui, tá? Dos 109, esse fundo aqui, eu acho que a gente está em onda 5. E essa onda 5 pode ser estendida ou não, tá?
como eu tenho comentado aí, até no Twitter, em outras redes sociais e no Telegram, eu acho que o dólar vai continuar sendo um ativo de força. Porque a gente vai ter uma recessão, né? Isso meio que já está dado. Sim, o Fed está empurrando, muito embora a gente vai ter a reunião do Fed essa semana, né? Que eles vão decidir os juros e certamente vai vir um aumento de juros, mas o que é mais importante é o discurso para as próximas reuniões, né? Tem se falado aí muito numa mudança de postura do Fed, né? Diante do fato que a inflação deu uma arrefecida. Talvez venha realmente esse discurso mais leve, mas eu acho que isso vai ser uma coisa de curto prazo, tá? Eu acho que no longo prazo a inflação vai continuar forte, continua forte. Saiu um dado de inflação hoje também na Europa, né? Curiosamente, vou até colocar aqui, já está na mão mesmo. Então a gente teve dados de inflação na Europa, a inflação continua muito forte na Europa, a Europa também é muito problemática hoje nesse momento. Então, por que você vai deixar de comprar dólar contra qual ativo, né? Contra commodities numa recessão? Acho difícil, né? Acho difícil commodities valorizar em relação ao dólar. Contra moedas de outros países, né? Outros pares, sei lá, contra o euro, contra o ien, contra o yuan, todas essas moedas estão passando por dificuldades tão grandes. Os países dessas moedas estão passando por dificuldades tão grandes, ou até maiores do que a dos Estados Unidos, né? Então, a Europa nem se fala, né? Que a principal moeda depois do dólar é o euro, né? Mas se enfraqueceu terrivelmente por conta da balança comercial europeia. Então, assim, aí o dólar vai se valorizar, porque as ações do mercado de ações vão se valorizar no momento que a gente está tendo aí vários resultados negativos, enfim, o mercado. E talvez a gente tenha resultados ainda piores aqui para frente por causa da recessão. Né? Eu acho que tem muito espaço ainda para o mercado de ações americano corrigir, então eu não vejo contra qual ativo o dólar vai se enfraquecer. Né? Não vejo mesmo. Eu acho que o dólar vai continuar forte até segunda ordem, né? Agora realmente o nosso dólar, o nosso real, ele está favorecido nesse momento pelas commodities. Né? Então a balança comercial do Brasil ainda está muito positiva, então enquanto a gente tiver essa situação, o dólar vai se manter forte. Né? O real vai se manter forte. Né? Mas eu acredito que o dólar vai manter força, tá? E eu acho que o S&P aqui para fechar nossas análises de hoje, tá? Poxa, peraí. Deixa eu comentar aqui nesse ticker aqui, que é o que tem minhas contagens, tá? É isso. Eu acho que a gente está num rally de bear market, tá? Não é um rally que vai, sei lá, reverter. Tem gente falando que vai reverter e tal, mas eu não vejo motivo para isso. Acho que, apesar de que a gente teve dados aí relativamente positivos da economia, a questão, isso não é uma boa notícia, né? Porque o que o Fed quer e o que os mercados querem é realmente um arrefecimento da economia para que isso traga a inflação de volta para o centro da meta deles lá. Né? Então, apesar da economia ainda estar forte, mercado de empregos americano ainda está forte, eu acho que isso aqui ainda é um rally de bear market, tá? Porque justamente por isso o Fed vai continuar subindo juros. Né? E na minha contagem de ondas de Elliott aqui, se encaixa perfeitamente. A gente ainda precisa ter uma onda C aqui para baixo para completar um padrão Z, né? Uma onda Z aqui para baixo, que é uma onda complexa, ela pode ser bastante complexa. Então essa onda B aqui, eu tinha até traçado esse alvo aqui para ela, né? Que seria a retração de 38%. Mas a gente sabe que esses alvos eles podem continuar subindo aí. A gente tem uma linha de tendência que, enfim, não seria impossível realmente no curto prazo aqui ver o índice americano subindo, mas no médio prazo aí para 2023, ou até, quem sabe, 2023 cedo, né? Sei lá, janeiro, fevereiro, a gente tem essa onda C aqui para baixo e veja os Estados Unidos renovando mínimas. Tá? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Esperei a eleição passar para poder comentar, né, para a gente não ter incerteza da eleição. Né? A gente já tem muitas incertezas, eu preferi reduzir essa. Mas é isso, fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima.